Oi, 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 quanto tempo, né? Abri uma live assim de surpresa. A luz aqui não tá muito boa, porque aqui eu não tenho, né, as minhas iluminações adequadas, mas eu vim trazer um assunto muito importante para vocês sobre traumas familiares. E o que é o trauma transgeracional? Esse óculos está fazendo um pouco de reflexo aqui, eu não estou conseguindo ver, então eu vou tirar. Tem um gatinho que tá chorando aqui, vocês estão escutando? Eu tenho a impressão que ele tá dentro de um apartamento e a mamãezinha dele, o papaizinho dele não tá aí, ele tá se sentindo sozinho. Ele tá chorando desde ontem, dá uns desesperos assim, tadinho. Voltando ao nosso assunto, agora que o gatinho deixou, eu vim falar sobre traumas familiares, tá? Traumas transgeracionais. O que vem a ser isso, Cris? Traumas transgeracionais. Explico. Gerações. Gerações de famílias e condutas. Então, traumas transgeracionais que passa de mãe para filha, para neta e por aí vai, de geração para geração, tá? Um exemplo, eu tenho um avô que ele foi combater, né? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Na primeira eu tive um e na segunda eu tive outro. Na primeira o biso e na segunda o vô, pai do meu pai. Lógico, é óbvio, né? Que um homem que vai combater, que é matar ou morrer, se ele for para a linha de frente de ataque, ele não vai mais voltar o mesmo. Não volta, a psique dele. Nessa época, imagina se tinha preparo emocional, se tinha preparo terapêutico, se tinha acompanhamento psicológico. É óbvio que não. Então ele volta com uma outra dinâmica, ele volta com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade para essa família. E essa família que estava ali na espera, com medo de, né? De que acontecesse alguma coisa, de que não voltasse, dá graças a Deus quando esse homem retorna. Mas esse homem já não retorna mais o mesmo. Muitos deles voltaram e enterraram todos os traumas na bebida, né? Então esse trauma passa de geração para geração para geração. O filho que via o pai bebendo e daí passou a beber também, não sabia por quê, e o neto, e assim passa, e assim vai. A síndrome do abandono, como eu coloquei aqui para vocês há uns dias atrás, a mulher que namorava o soldado que foi convocado e que não voltou. Ela sempre teve no coração dela aquela ferida, aquela falta, aquela esperança de alguém que precisava voltar. Racionalmente, ela sabe que aquilo não era mais possível, mas emocionalmente ela criou um caminho neural que aquela história iria acontecer daquele jeito. Então vai ficar sempre aquela falta, aquele buraco. E ela casou com outra pessoa, ela gestou, ela teve família e aquela criança acabou sentindo aquele buraco. Aí, aquela criança virou mãe, gestou com aquela sensação que passou para aquela filha. Aí essa filha, nos dias atuais de hoje, procura, mas nunca é isso, nunca é o suficiente, não é esse, não é esse, não é esse. E ela tá trazendo um trauma que nem é dela, entendeu? De repente ela tá numa busca frenética que nem é dela. E essa busca pode se dar por parceiro, né? Onde você se torna incompatível com N tipo de parceiros que você sai procurar. Essa incompatibilidade, essa busca de tentar achar algo pode ser na comida, na alimentação. Eu estou tentando suprir alguma coisa que eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Pode ser... Você me dá licença só um pouquinho que eu deixei uma água fervendo, eu preciso desligar ela. Como aqui não tem esses filtros de barro e de porcelana que eu costumo usar,
eu faço a minha própria água, eu fervo ela, coloco bicarbonato e hipoclorito. Voltando para o nosso assunto, então a gente reproduz dinâmicas, a gente reproduz modo de vivência e de sobrevivência, ou seja, você está vivendo uma vida que não é sua e acha que aquilo é natural, que aquilo é normal e o problema é com você, mas não é. Outra linha, cada família ela tem uma dinâmica, cada clã familiar, né? Ela tem uma dinâmica. E hoje eu vim aqui falar da dinâmica da família narcisista, tá? A família narcisista pode ser papai ou mamãe que quer ser o centro das atenções. Explico. Pode se fazer de vítima, pode ser cruel, pode ser fofoqueira, pode ser a doente da família, para que ela possa controlar todos ao redor dela, tá? Ela vai fazer isso de N maneiras. Aí no meio dessa família, todas as pessoas que vão orbitar em roda desse ser narciso. Deixa eu ver quem entrou aqui. Josi, querida, bem-vinda. Tem que colocar óculos, mas se eu ficar de óculos, dá um reflexo estranho aqui, que eu não tô com as minhas luzes aqui hoje. Tô falando sobre família narcisistas, querida. Então, no clã do Narciso, aquele que é o Narciso, né? Ou o pai ou a mãe, ele vai querer sempre chamar a atenção. E todo mundo vai ter que orbitar ao redor dele para que ele sinta o seu ego massageado, inflado. Porque ele traz também dentro dele uma falta. Nós não vamos entrar no mérito da questão de onde se originou essa falta desse narcisista, tá? Nós vamos falar daqui para frente. Então, todo mundo vai orbitar, ele vai orquestrar, e isso muitas vezes pode ser inconscientemente ou não. Ele vai orquestrar, manipular, controlar para que tudo saia do jeito que ele ou que ela quer, para que ela não sinta desconforto. Sentir desconforto, crescer dói, certo? Então aprende desde muito cedo que manipular para as coisas sair do jeito que ela quer, não vai ter desconforto. E essas pessoas que orbitam e que fazem isso inconscientemente, ou por lealdade, ou porque acha que tem que respeitar pai e mãe nesse sentido, vai continuar fazendo. E a essa nomenclatura a gente fala os macaquinhos voadores, tá? Os macaquinhos voadores por quê? Porque macaco imita, né? Então você vai imitar o que o chefe do clã tá fazendo. Mas no meio desse clã de uma família narcisista, cada um vai desempenhar um papel. O filhinho da mamãe, aquele de quem a mamãe é muito próxima, aquele que a mãe não tá nem aí, e vai ter instintivamente aquele que vai ser totalmente diferente de todo o clã, tá? Ele veio para ser diferente, ela veio para ser diferente. No meu caso, sou eu. E aí, isso se transforma em um espelho para o narciso que ele não gosta de ver. Por quê? Porque isso obriga ele a ver para fora dele, para ver para fora dela, entende? Não uma extensão dela, mas um outro ser diferente. E esse outro ser diferente, ele vai confrontar sim, porque ele veio para confrontar. Não no sentido de ser mal educado, mal educada, no sentido de fazer diferente, de enxergar uma vida diferente, de ver as coisas diferente. E isso vai machucar o chefe do clã. Vai machucar porque vai obrigar a olhar para fora. E o narciso só olha para ele, né? Só o que é dele, só as dores dele, só o que diz respeito a ele. Isso vai obrigar ele a olhar naquela outra direção. E ele e ela vai sentir muita raiva dessa pessoa que está fazendo isso. Porque lembra, crescer dói. Buscar conhecimento dói. E muitas vezes nessa fase da jornada, muitas pessoas vão desistir de bater de frente,
de ser aquilo para quem nasceram naturalmente para ser e retornam para esse clã, ou seja, aí não vai ter crescimento. E como a maioria de nós, porque nós estamos num tempo quando se fala espiritualmente de despertar, né? Então eles dormem, eu estou despertando, um exemplo. Na verdade, o teu sistema é totalmente diferente. Então você busca autoconhecimento, você faz terapia, você viaja, N formas de expandir a sua mentalidade, o seu conhecimento, você lê muito e essas pessoas não têm esse hábito. Então você não se encaixa mais aquele velho padrão. Você não consegue mais se encolher porque você já expandiu. E quando você expande, você não volta mais para o mesmo lugar. E assim uma mentalidade também. Por exemplo, não tem desfazer, desconhecer, desviajar. Eu saí daqui e fui conhecer a Austrália. Nunca mais eu vou desfazer que eu não conheci a Austrália, entende? Então, quando expande, você tem essa consciência que você expande, que você é diferente, você vai obrigar o clã todo a mudar, se eles quiserem, lógico, né? Mas o que acontece sistematicamente, né? Aqui é um sistema, né? Tá, esse sistema tá andando bonitinho, ó. Tá tudo entrelaçadinho. Aí você é aquela peça que não deixa a engrenagem mais andar, tá faltando aquela peça, quebrou. E essa engrenagem vai tentar, vai fazer força para continuar andando no mesmo sistema e vai quebrar. E aí não vai doer só o narcisista, vai doer o sistema todo. E aquele que já está mais preparado, que enxerga que aquela outra realidade pode ser diferente, pode ser melhor, começa a seguir os passos desse percursor que veio de vanguarda para fazer diferente. Ou seja, pegando em metáfora, o rio tinha um leito, né? Ele corria naquele leito porque sempre foi feito assim. Nunca ninguém mudou por gerações e gerações e gerações, mais de 200 anos. Então veio alguém e tirou aquela estrada daquele rio e puxou, fez um apêndice, buscou um atalho, um desvio e veio para o outro lado. E aos poucos, aquela água que jorrava para aquele lado não vai, começa a vir toda para esse lado. E o que está acontecendo nos dias atuais? Muitas de nós viemos justamente para fazer esse trabalho. Ele dói, mas não tem mais volta. Então, falar sobre traumas familiares vai muito além do que falar, minha mãe é narcisista, meu pai me abandonou, aconteceu isso. Você tem que entender a origem e você tem que entender o teu papel nisso tudo, sabe? Chegar e só colocar o dedo na ferida e não explicar o porquê que aquela ferida aconteceu, aí seria fazer o mais do mesmo, né? E é por isso que eu fui buscar essa especialização em traumas familiares e assim, foi um estudo que me encantou muito. E como hoje eu estou aqui dedicada a boa parte do meu dia em escrever meu livro, que é sobre dependência emocional, que é uma das origens, né, dos traumas familiares, e eu quis abrir isso aqui para vocês, porque hoje eu estou mais eufórica, mais acesa, mais ligada, digamos assim. Para quem não sabe, Silvana querida, bem-vinda. Eu tô passando uma temporada no Nordeste, tá? Vim aqui passar um tempo. Minha terapeuta me sugeriu que eu saísse um pouco dentro da minha bolha, isso que eu já viajo bastante, para que esse processo criativo ele pudesse se dar, para que eu conseguisse ter outras visões de tipo do que fazer. E eu tô pensando em algo bem legal para nós, tá? Vocês sabem que eu não sou de dar muito curso, de fazer muita coisa assim, mas quando o tempo pede, quando as coisas realmente começam a acontecer, eu já tô alinhavando alguma coisa assim. Tá bom, meus amores? O que eu tinha para falar um pouquinho com vocês é isso. Quem sabe eu venho mais vezes aqui, né? Já que eu tô dentro desse fluxo, né?
das coisas acontecerem mais assim, só que não vou marcar horário, não vou predeterminar, não vou colocar na agenda, porque a hora que a inspiração chegar eu abro a tela aqui do jeito que eu tô, ó, com os cabelos todo bagunçado, no meio do vento mesmo, e falo com vocês, tá? Com bastante autenticidade. Não adianta preparar muito discurso, maquiagem, isso e aquilo, se o conteúdo que é o mais importante, às vezes ele se esvai nesse tempo de preparação, não é mesmo? Tá acabando minha bateria aqui e eu tô indo pro meu repouso. Uma boa noite para vocês. Josi, querida, obrigada por participar. Silvana, querida, você também. Fiquem bem. Beijo. Não sei se isso aqui vai pro feed, tá bom? Beijo.